Agora eu vou mostrar uma técnica para você criar aqueles backgrounds com bastante iluminação, do mesmo tipo que tem o Windows Vista, com aqueles brilhos excessivos e tal. É a mesma técnica, vai depender da sua criatividade. Eu vou mostrar como é feito e até de maneira bem simples. Eu vou criar então um novo documento, o mesmo tamanho aqui, ó, padrão web, só para o exemplo mesmo. Colocar em OK. Eu vou criar um fundo aqui em preto, está em branco, layer ativo aqui, background é branco, vou inverter essa cor ou pinto de preto, Ctrl I, pintou então de preto aqui. Vou alterar para o modo full screen, mover meu documento para cá com a barra de espaço pressionada e vou criar um novo layer acima. Selecionar a ferramenta Elliptical Marquee, deixa aqui no modo New Selection ou nesse aqui, tanto faz, em um dos dois, porque esse aqui permite, esse aqui faz uma seleção única, se você criar outra some, eu já expliquei isso no início do curso. Aqui você vai criando seleções e vai adicionando, né? Esse aqui, ó, não é nem o foco dessa aula, mas olha só, esse, por exemplo, esse aqui, ó, uma coisa que já criei, fiz até demais isso aí já na minha vida, que é até simples de ser criado. Quer dizer, vou criar um layer de ajuste em cima desse preto aqui, só para ficar mais visível aqui a explicação, deixar no modo linear mesmo em 90%, eu só vou alterar essa primeira etapa do gradiente aqui para um tom de azul, essa outra aqui para outro tom de azul, só que um azul um pouquinho mais forte, tirar aqui, colocar a opacidade em 100, né, porque aqui em cima controla a opacidade, estava em 0, coloquei em 100. Né? Só esse tom aqui também. Deixa assim mesmo, só para demonstrar aqui o esquema assim, para que você pode criar aqui. Selecionei o layer que está em branco, esse esquema aqui, ó. Então, criei aqui uma seleçãozinha, aí eu clico outro aqui, vou adicionando outra aqui, aí vou adicionando outra aqui, olha só, daí vou fazendo outro aqui, outro aqui, outro aqui, pode ser mais um aqui pequenininho. Outro aqui, outro aqui, aqui não ficou muito legal não, deixar assim um pouquinho mais comprido, assim, ó, por exemplo, pinto de branco, branco é a cor do meu background, aquelas nuvens que são usadas em ilustrações. Ctrl D retirou a seleção, duplo clique para aplicar estilos aqui, pode ser um drop shadow com size maior aqui, já em 15, 16 mais ou menos, a distância diminui, deixando em 2, opacidade reduz um pouquinho, só para dar um leve volume aqui, aplica também um Outer Glow com um tom de azul aqui do fundo, para ficar mais um brilho ao redor ali, aumenta o size, né, mas nem tanto assim, mas deixa transparente um pouquinho, só para dar um destaque assim, um Inner Shadow, aqui, vou ver se eu... Bom, Inner Shadow aqui, eu acho que vai ficar bom se deixar a opacidade um pouquinho menor. Aliás, eu coloquei estou mexendo no Outer Glow, vou colocar aqui no Inner Shadow, colocar aqui a posição por aqui, deixar aqui mais ou menos, opacidade baixa, só para dar um volume mesmo, deixar em modo normal, um size um pouquinho maior, ó. Então dá só um volume na nuvem, ou até um Bevel Boss, né, só que modo down, soften, size um pouquinho maior também, com o brilho do céu ali puxando ao invés do preto, brilho desse tom aqui, né? Suave também, só um pouquinho a coisa do brilho, aí você vai criando aquelas nuvens, que é fazendo aquelas paisagens, né? Eu já fiz muito isso aí. Lixo, e esse aqui, lixo também. Vamos voltar então, foi só um deslize. Voltando ao passado. Vamos então fazer agora o que é focado aqui, que é o background com iluminação aqui variada. Eu vou criar também layer de ajuste aqui, mas no início eu vou criar em preto aqui para que você visualize bem o efeito a ser aplicado. Eu vou criar um novo layer de novo, Ctrl Shift Alt N. Vou selecionar então a ferramenta aqui, pode ser um dos dois modos, só que você deixa aqui o feather em 0, deixa aqui no modo suave do Anti-Alias aqui, né, só não deixar tão seco assim, estilo normal, Shift pressionado, clica, arrasta, cria um círculo perfeito, mais ou menos desse tamanho,
Tá ótimo assim, posicionar ele aqui no centro. Pintá-lo de branco, né? Pode até ser, ó, muita gente usa assim, ó. Tem o trabalho de aqui ó, no grupo de ferramentas de preenchimento, vai no baldinho, muda a cor para o branco e pinta. Eu nem uso esse baldinho aqui, nossa, né? Baldinho só fica o de gradiente aqui, porque eu uso bastante. Agora, para preencher, nossa, é só no atalho mesmo. Por exemplo, tá na cor do background em branco no padrão, Ctrl Delete, pintou de branco, né? Não uso o baldinho, não, né? Bom, pintou de branco aqui, né? A seleção, eu retirei a seleção, mas não era para ter retirado. Se aconteceu isso, se você quiser selecionar de novo o conteúdo de um layer, mantém o Ctrl pressionado e dá um clique aqui no Thumbnail, ele marca a seleção dos pixels ativos do layer, né? Ou quando você criou o círculo e preencheu de branco, a seleção ia continuar. Eu que retirei aqui, né? Por retirar, foi um lapso. Voltando à seleção aqui, agora eu vou no menu Select. No menu Select eu tenho aqui as opções de modificação desta seleção. Criar uma borda, suavizar, expandir, contrair e aplicar o feather, suavidade, né? Porque se a seleção está ativa, depois que você criou uma seleção já feita, pelo recurso do feather aqui, mesmo que eu aumentar para o valor que for, só na próxima seleção que ele será aplicado. Aqui você não muda em tempo real, aqui não, o que está acontecendo. Só por este comando aqui, se a seleção já está ativa. Modify, aí feather, é a modificação mesmo. Nessa situação aqui eu vou usar o comando contract. Este comando contract aqui, eu vou contrair essa seleção, vou deixar em 25, até que tá um bom número, 25, vou deixar em 30, vai. Nem nenhum nem outro, 27 pixels. E ok. Então ele contraiu minha seleção em 27 pixels. Então ficou menor 27 pixels proporcionalmente. Agora eu vou, com este layer selecionado, pressionar a tecla Delete, fazer apenas aqui uma borda, né? Fácil. Ctrl D, agora sim retiro a seleção. E vou transformar este objeto que eu acabei de criar. Vou pressionar o Ctrl e o T, aí abriu aqui as hastes de transformação. Clico dentro aqui com o botão direito do mouse e seleciono a opção, pode ser até a Distort ou a Perspectiva, acho que na Skill vai ficar bom. Pressionar a opção Skill, clico aqui em cima ou do outro lado, depende como você vai fazer. Isso aqui é só um exemplo, mesmo porque você pode criar diversos tipos de shapes para chegar ao resultado de iluminação. É só um exemplo mesmo. Vou clicar aqui, ó, arrastar para baixo. Isso faz com que aqui, ó, fique bem fininho a espessura e aqui mais largo, né? Exatamente isso que eu quero. Vou diminuir um pouquinho mais aqui também. Mais assim, pressiono Enter, aplico a transformação. Agora eu vou carregar novamente a seleção deste objeto. Agora eu mantenho o Ctrl pressionado e clico no Thumbnail de visualização do layer. Então marcou a minha seleção de novo. E agora eu vou novamente modificá-la pelo menu Select. Vou em Select, Modify, seleciono agora a opção Feather, ou atalho aqui Shift F6 para este recurso. Feather, se eu criei em 25 não, 27 a espessura aqui já diminuiu conforme eu apliquei o comando Skill. Se eu diminuir, fazer um feather, uma suavidade, provavelmente isso aqui vai ficar bem transparente, porque ele vai fazer uma suavidade nessa seleção, né? Vai ficar transparente não, ele vai contrair essa seleção de forma bem suave, né? Suavizando totalmente, e certas partes aqui, como é bem fininha e o valor é mais alto da transformação que eu vou aplicar do feather, aí vai ficar suave quando eu apertar o Delete, por exemplo, que é o que eu vou fazer. Só que nesse caso aqui eu vou fazer um feather de 17 pixels e clicar em OK. Olha só até onde veio aqui a seleção. Tudo isso aqui está suave, né? A seleção nem mostra aqui, mas existe uma seleção aqui ainda. É que ele está bem suave mesmo. Aqui vai ter tipo, se eu deletar agora, a parte mais visível ficará esta parte aqui. Então, com este layer selecionado, eu vou pressionar o Delete. Olha só o que acontece. Fica semi-transparente, olha, com uma suavidade nessa transparência. Olha só. Ctrl D, retirou a seleção. Ótimo. Agora eu vou aplicar mais um desfoque aqui. Vou lá em Filter, Blur, Gaussian Blur. Só que esse desfoque mínimo mesmo assim, em 1,5 pixels, está ótimo.
Vamos ver se é um pouquinho mais. 2 pixels, 1,9 eu coloquei aqui, ó. Ok. Agora eu vou duplicar este layer várias vezes. Pressione o Ctrl J ou aqui mesmo eu mantenho o Alt pressionado com a Move Tool selecionada, o Alt pressionado, eu clico, arrasto, posiciono. Você percebe que apareceu aqui umas linhas rosas assim que eu arrastei, porque é esta opção aqui, ó. Está aqui em Show Smart Guides, guias inteligentes que me auxiliam para alinhamento. Pode utilizar ou não. Vou desmarcar aqui para não ficar aparecendo, porque eu não vou trabalhar com alinhamento agora, né? Então o Alt pressionado, eu vou duplicando os objetos. Esse aqui que eu dupliquei, vou pressionar o Ctrl e o T, vou rotacionar, colocar em outra posição. Esse aqui também, né, que eu já devia ter transformado. Clicou, arrastou, posiciona aqui. Vou duplicar de novo esse aqui com o Alt pressionado, arrasto para cá, Ctrl T. Mais uma cópia. Deixa eu colocar em outra posição, que não ficou boa aquela posição ali não, né? Essa forma aqui agora. Vou colocar aqui embaixo. Bom, por enquanto deixar só assim. Agora eu vou mudar a opacidade de cada um deles, porque o que eu pretendo é colocar acima de todos um layer de ajuste gradiente e alterando com o Blend Modes vai aplicar a coloração, por exemplo, um layer gradiente com várias etapas de cor, colocando em modo overlay, testando blends, né? Você vai conseguir colorações diferentes em todas as etapas. Eles são semi-transparentes, então eles vão vazar ainda para o fundo. Daí eu aplico um outro layer aqui de baixo com gradiente, ele vai fazer aquele efeito de iluminação. Só que para isso eu ainda vou alterar a opacidade de todos, não deixar a opacidade igual para todos, porque aí o efeito vai ficar mais bonito ainda. Então é fácil você alterar a opacidade aqui de um por um. Por exemplo, a opacidade desse primeiro aqui, estando a ferramenta Move Tool selecionada ou outra, seja a ferramenta que trabalha com transparência como a Brush, né? Então o atalho aqui os números, 80% de transparência nesse, seleciona o layer, pressiona 8. Nesse aqui 60%, seleciona, pressiona 6, já vai mudando aqui, ó. Esse aqui 40%, 4. Esse aqui 20%, 2. E esse aqui 10%, 1, né? Vamos selecionar todos. Um selecionado aqui, Shift pressionado, clica no último e vamos uni-los com o comando Ctrl E. Deixar assim, só posicionar um pouquinho mais para cima aqui, assim, e agora eu vou aplicar então um layer de ajuste, só para efetuar os primeiros testes aqui, colocar um gradiente, claro que não este tipo, vou selecionar aqui, vou até aumentar aqui o Large Thumbnails para ver maior, aqui, uma harmonia de cores aqui, por exemplo, essa aqui. Escolhi aquela ali, vou colocar no modo Radial. Aumentar um pouquinho isso aqui, posicionar. Clico aqui fora para posicionar. Isso que é legal dos layers de ajuste, né? Você vê tudo em tempo real até o posicionamento. Scale, vou aumentar um pouquinho. Scale, assim, que é o tamanho. Clique em OK e vou alterar o blend aqui. Posso colocar em overlay, olha só. Os efeitos de brilho são bem diferentes porque eu defini opacidades diferentes para eles, né? Eu posso também, se eu mudar aqui este layer aqui, eu seleciono ele e crio um novo layer de ajuste, um outro, gradiente. Seleciono outro tipo aqui. Colocar, por exemplo, esse aqui, né? Não ficou tão, vou colocar no modo Reflected. Não ficou tão legal, porque esse aqui também está afetando esse de baixo, né? Então eu mantenho a tecla Alt pressionada e clico entre um layer e outro. Aí agora este layer de ajuste foi aplicado somente aqui aos shapes, né, os objetos que eu criei, né? Não ficou legal aqui não, né? Vou até deletar esse layer aqui de baixo do background. Ficou legal aqui não, porque eu ainda vou fazer uma diversificação de cores maior aqui e aqui testar outros blend modes também, como multiply, olha só, daí a cor pega mais, né? E tal. Só que eu vou fazer algumas cópias desse aqui, esse layer aqui de ajuste. Eu vou clicar aqui, clicar aqui, escolher uma outra harmonia. Vou até cancelar aqui, clicar aqui na setinha. Clica na setinha, clica aqui nessa outra setinha. Vou escolher uma harmonia de cores diferentes. Color Harmonies 1. Clico em OK aqui. Selecionar para esse aqui. Vamos ver aqui um bom.
Vamos ver se aqui fica bom. Esse aqui tá bom. Vou mudar o ângulo aqui. Então, assim então parece que tá bom. Esse amarelo aí. Esse aqui de cima também eu vou mudar depois. Só que eu vou tirar a visualização dele, deixar em branco ali os. Vou duplicá-los algumas vezes também. Ctrl J, Ctrl J, Ctrl J. Cada um vou mudando a posição. Ponho esse para cá. Posso rotacionar, né? Ponho esse aqui para baixo. Esse outro aqui põe para cá. Esse outro aqui arrasto para lá. Vou criando mais cópias. Com o Alt pressionado, por exemplo, arrasto o outro para cá. Alt pressionado de novo, arrasto outro para lá. E vou criando vários. E vou uni-los novamente. O ideal aqui também era trabalhar com transparência, mudar de todos. Esse aqui eu vou colocar com 90, seleciono, coloco, aperto o 9. Seleciono esse outro aqui, aperto o 8. Esse aqui, aperto o 7. Cada um com uma opacidade diferente. Esse aqui o 6. Esse aqui o 5. Esse aqui o 4. Esse aqui o 1. Vai deixar com 10% só. 10 não, ficou pouco, né? 20%. E vou unir todos de novo. Só que agora um detalhe. Olha só como é que está a coloração. Só está pegando sobre esse aqui, né, de baixo. Eu quero que pegue em todos a coloração. Um detalhe. Quando você tem um layer, por exemplo, que nem esse caso aqui, que este layer está a ser de clipping mask do outro, se eu uni-los, selecionar um, Shift pressiono, clico no outro e pressiono o Ctrl E, ele não me deixa unir, não faz nada o comando. Porque eu tenho que, esse aqui não pode estar de clipping mask, ele deixa unir desse para baixo. Então nessa situação, eu vou retirar o clipping mask, Alt pressionado, entre um layer e outro, clico aqui, ó, retirou o clipping mask. Agora sim eu clico nesse, Shift, clico no outro e o Ctrl E, uniu novamente. Agora eu aplico novamente o clipping mask, Alt pressionado entre um layer e outro e apliquei aqui. Olha os efeitos de iluminação, que interessantes que você pode fazer, né? Bem legal mesmo. Eu vou duplicar este layer de novo, mais uma vez. Fazer um outro esquema aqui, ó. Cada vez que eu aperto fica mais intenso. Aqui eu posso mudar a posição deles, ó. Olha só. Olha só, que legal. Mudo com o Hue Saturation cada um. Crio um layer de ajuste desse gradiente de 1 para 1. Então eu vou fazendo diversos tipos diferentes nessa iluminação. Nesse caso aqui, esse último aqui de baixo, eu vou aplicar um desfoque nele. Filter, um blur, vou aplicar um radial blur. Aqui tem os métodos spin, né, que faz tipo um rodemoinho aqui, desfocando em forma rodemoinho. Aqui você configura a potência, né, do desfoque. Ou um zoom, vou colocar aqui nesse caso aqui no spin, fazer a qualidade, good, best draft, colocar aqui no good, spin, colocar aqui o valor de 69 e dar um ok. Então vai aplicar o desfoque aí, que são vários objetos, ele aplicou, já fez uma diferenciação legal aqui pra mim. Esse aqui, deixa eu ver como é que tá. Esse aqui eu vou aplicar um diferente, vai colocar um motion blur, em um ângulo que eu escolho aqui, só que está muito alto, desfoque. Ó, outros efeitos de iluminação passando no fundo, ó, com desfoque. Ó, que legal. Esse aqui ainda, além de ele sofrer essa alteração do clipping mask, eu dou um duplo clique, eu aplico outros esquemas também, ó, tipo um drop shadow, não, um outer glow, um brilho externo ou até um interno, configuro uma outra cor aqui. Ó, eu vou mudando, ó, fazendo vários, é só ir fuçando mesmo, mudo o blend, altero ou diminuo aqui, tipo de contorno, como esse aqui, double ring, só que ele está muito grande ou muito pequeno. Olha só os efeitos de iluminação que você vai ganhando fazendo isso. Aumenta a saturação, diminui a saturação, mexe no Hue e assim vai. Nossa, até cliquei no help do Photoshop sem querer. Bom, diminuir aqui. Não sei se eu deixo assim. Bom, vou deixar assim, que eu acho que ficou um efeito legal aqui de iluminação. Só que agora eu vou aplicar um outro esquema para dar um volume, ó. Aqui já está um efeito bem legal. Eu poderia criar um layer acima de todos agora, um outro layer de ajuste, tipo um Hue Saturation. E aumentar a saturação, ó, ficando um brilho bem mais intenso, bem mais vivo. Olha só que bonito. É coisa fácil, só mesclando, mesmo, fazendo testes, ou diminuir, ó. Olha só, para criar um background desse esquema aqui, ó, só retirei a saturação. Aí você pode escrever um texto que vai ficar bem visível com essas cores. Faz outros formatos de shape, já sei o círculo. O círculo foi só uma explicação, mas trabalha com esse esquema do feather e deleta partes. Esse aí é o segredo. Tá aí o esquema. Muda, né, até o Hue aqui, ó, você vai alterando aqui também, ó. Vai mexendo com diversas cores, tonalidades, e vai testando, e tira a opacidade, põe o blend mode desse aqui também. Nossa,
infinidade de coisa. Eu vou cancelar esse aqui, vou deixar assim mesmo, sem o layer de ajuste com o Rule Saturation. Outro esquema, vamos marcar uma seleção de novo aqui, vamos ver o que tem nesse layer aqui, ó, tem tudo isso aqui. Eu vou manter o Ctrl pressionado e dar um clique. Aliás, tem que fazer no de baixo. Vamos ver se nesse aqui fica bom. Esse de baixo, Ctrl e dou um clique. Não tem muita coisa nesse thumbnail não. Nesse aqui de cima mesmo, Ctrl pressionado e dou um clique aqui, ó. Então ele marcou algumas partes da seleção aqui ativa, né, que não estava desfocada. Eu vou salvar essa seleção. Vou lá em Select, Save Selection. Vou colocar um nome qualquer que você pode colocar aqui no meio do documento, né? Channel New. Ok, está salvo aqui em Channels com um novo canal alfa. Agora eu vou lá no field, retiro essa seleção, Ctrl D, e vou criar um novo layer acima de todos com uma cópia unida de todos eles. Então seleciono o último layer que está no topo de todos, Ctrl Shift, o Alt e o E. Então ele cria um único layer com a união de todos os outros, né? Agora eu vou lá em Filter, Render, Lighting Effects, os efeitos de brilho. Coloco aqui o canal, ó, Texture Channel, Alpha 1. Aumento aqui, eu diminuo, escolho uma cor que eu quero aplicar, mas eu vou deixar aqui tudo no branco mesmo, só não tão claro, assim, deixar em 22 aqui, dou um OK. Olha o volume que vai aplicar ao efeito. Então, mais um esquema ainda. E esse aqui mesmo pode interagir com os demais. Blend Mode, Screen. Olha só o volume que deu aqui. Agora sim vai ficar louco aplicar um Rule Saturation aqui. Aumentar a saturação. Colocar um Rule Saturation. Pode ser até um Levels também. Um Rule Saturation. Aplicar. Olha aumentando a saturação. Que bonito o background com os efeitos de iluminação. Então tá aí. Um dos segredos assim de você criar esse tipo de iluminação com esses backgrounds todos coloridos e todos iluminados.